Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Tiago, primeiro capítulo, novamente a partir do versículo 19. Olha, Tiago 19, Tiago 1, a partir do 19, até o capítulo... Aliás, Tiago como um todo, não é? Mas até o capítulo 2, a ideia central é: a minha religião é verdadeira ou ela é falsa? E aqui eu já disse aqui que muito cuidado com esse discurso que virou moda agora. Deus não quer religioso, Ele quer vida. Como se Deus fosse contra as manifestações da fé. Toda manifestação de fé, ela se configura como religião. O problema não é a religião, o problema é se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então cuidado com esse discurso de YouTube, aparentemente bacana. É aquela ideia, cristianismo é vida, não é regra. Aí você olha, que maravilha. Mas cuidado também, pois o reino é movido por graça, mas ele tem regras. É claro e evidente que alguns autores que têm até livros que trabalham essa temática, eles estão batendo em regras de homens. Mas o que tem de gente aí pegando esse discursozinho aí para defender o seu descompromisso com Deus, com a palavra, com a igreja e com a obra, não está no gibi. Não está no gibi. Não está no gibi. Qual foi o sermão que pregamos aqui domingo à noite? Qual foi o tema? E não se sintam constrangidos, já está comprovado, por razões diversas, que a gente não memoriza tudo de uma só vez. Então eu vou relembrar o tema do sermão de domingo, Josué 5, e os 4 pontos. Na batalha de Deus, só se batalha a maneira de Deus. Josué 5, do 1 ao 12. O texto narra Deus ordenando para Josué fazer o quê? Com os homens, representando todo o povo. Circuncidar os homens. E em seguida, celebrará Páscoa. E em seguida, comer do fruto da terra. E assim que eles comeram, o milagre do maná cessou. 4 lições que pregamos com base nesse texto. Primeiro, o reino é movido por graça, mas tem regras. Deus disse, antes de ir, eu quero circuncisão. Eu quero a minha marca sobre o povo, representado ali pelos homens. Antes de vocês prosseguirem para a batalha, eu quero a celebração da Páscoa, que apontava para aquele que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, e de fato veio e está se aproximando o abril, hein? Todo mês de abril vai ser uma temática voltada para isso. Segundo ponto do sermão, qual foi? A vitória começa priorizando Deus e fazendo a vontade de Deus. Nos é dito lá que as nações inimigas estavam amedrontadas. Eu pergunto a vocês, não seria o melhor momento para avançar logo e guerrear, Carlos? Que as nações estavam amedrontadas? Não, é porque você está olhando com o olhar de hoje, guerreiro. Você não estava lá não, mano. Eu entendo a sua fala. Mas o olhar... Você olha com um olhar de militar, você já conhece estratégias, mas um olhar do todo, do povo. Sim, isso. Para Josué era o melhor momento, não era o melhor momento, mas para o povo. Excelente, guerreiro, excelente tua fala. Mas Josué fez o quê? Não, vamos priorizar Deus e fazer a vontade de Deus. Primeiro a circuncisão e depois celebrar a Páscoa. Terceiro ponto, qual foi? Por que Deus mandou marcar o povo com a circuncisão e celebrar a Páscoa? Para que o povo fosse com a consciência, com o entendimento de que o povo pertence a Ele, está indo a serviço dEle e para a glória dEle. Então ele não mandou circuncidar por circuncidar. Então o batismo não é um ritual vazio sem significado. A ceia do Senhor não é um ritual vazio e sem significado. E o quarto ponto do sermão, qual foi, Josué, capítulo 5, do 1 ao 12?
não vá para a batalha sem o escudo da fé. Ora, em Gênesis temos prova de que os homens circuncidados, eles passariam por um momento de fragilidade física. Eles precisavam de um tempo para se recuperarem. Agora imagine aí, conjectura. Se as nações inimigas soubessem que os homens do exército estavam circuncidados, qual seria a possibilidade? Oxente! Ei! Gente, ô general, uma notícia boa, o que foi? Nós ficamos sabendo agora que o exército de Israel está circuncidado, totalmente fragilizado. Vamos lá agora? Era ou não era, gente? Vocês acham que passou o que na mente de Josué? Mas Josué já tinha tido experiência com Deus. Então Josué disse, Deus vai nos proteger. Então foi preciso ter fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aí vamos para Tiago, como já dissemos. E aí tem essa leitura, Tiago falando da religião verdadeira e da religião falsa. Vamos para a leitura? Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Gravem isso, ó. Amados irmãos. Cada um esteja pronto para... Mas seja tardio para... E tardio para ficar... Aí ele prossegue, viu, gente? Porque a ira humana não produz a justiça de quem? De Deus. Porque ela está sempre mesclada com o pecado. Portanto, aí ele prossegue. O que é que provoca isso? O que é que leva você a não estar pronto para ouvir? O que leva você? Está aí. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. E o texto continua, 22. A sonoplastia vai passar aí agora. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aí ele vai agora desenvolver isso aí. Ele vai desenvolver isso aí. Como é que se dá esse auto-engano? Vamos lá. O auto-engano é aquela pessoa que se passa por piedosa no discurso, na fala, não é? Mas no dia a dia, nos bastidores, as noites escuras, é dando facada em um, é cortando o pescoço do outro. Mas quando aparece é sempre como um anjo de luz. Mas quando apagam as luzes, facada para lá, corta para cá, facão para lá, mas quando acende as luzes, ninguém diz que é o Satanás de carne e osso. Deus continua. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esse alguém é comparado com o quê? Assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural nu. Acontece conosco hoje. Olha que o espelho daquela época era diferente do espelho de hoje. Mas ainda assim, continua pertinente a comparação, a analogia. O que é que acontece? Ele se vê no espelho e faz o quê? E logo esquece como era a sua? Uma prova. Eu saí de casa, eu fui, me coloquei em frente ao espelho. E peguei meu lindo, tradicional pata-pata. Ó, passei direitinho. E cheguei aqui. Fiquei ali debaixo da cortina de vento, para preservar o clima aqui do tempo. E aí a cortina bateu o vento, o cabelo foi para lá, eu não estou mais... agora me esqueci. Aí Jade se aproximou e disse, meu filho, você ficou lá embaixo, ficou para lá o teu cabelo, está com um pente aí? Eu estou, minha filha, vou passar. Então eu me olhei no espelho, mas eu me esqueci de como era. E agora, eu fiz assim, eu fiz para cá. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. O texto continua. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, entenda que isso aí é paralelismo. Está falando da mesma coisa, mas ele usa paralelismo. Palavra diversas para falar da mesma coisa, para aprofundar, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a palavra de Deus, lei da liberdade, a palavra de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, entendeu agora aí a aplicação? Mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora observe, gente, o ápice de toda essa fala dele, o ápice, digamos assim. Se alguém supõe ser religioso, número 1,
mas não refreia a sua língua. Número 2. Aliás, conclusão, está enganando a si mesmo. Aí número 2, a sua religião é vã. Conclusão ainda. Agora número 2 vem agora, em seguida, 27. Número 2. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Aí é o número 2. E o número 3, guardar-se incontaminado do mundo. Aí, preste bem atenção. Você pega vários comentaristas que Deus levantou para nos abençoar, aqueles homens que Deus levanta para municiar os pastores, e todos eles nos oferecem comentários maravilhosos, esqueletos, arcabouços, desenhos. Vivemos numa época maravilhosa, viu? Porque, para além disso, nós temos agora a diversidade de IA. E, por favor, aqui um parênteses. O IA não faz nada do nada, gente. Existe um banco de dados por trás. O pessoal está confundindo as coisas por aí. Ele só faz agora potencializar o seu tempo em algumas coisas. Eu não vou adentrar nessa temática aqui agora, não. Estou dando um exemplo. Ele não faz nada do nada. Ele tem um banco de dados. O IA é o seguinte: você tem 10 livros para pesquisar sobre a importância das digitais no ser humano. Tem 10 livros. O que é que o IA faz? Ele vai lá no banco de dados, pega a informação desses 10 livros e faz um resumo para você. Então, ele faz você ganhar tempo. Mas é claro que existe prejuízo, porque eu não vou entrar aqui no tempo. Em alguns aspectos tem prejuízo. Ainda tem o IA. Não é? Então, veja bem. Eu prefiro seguir o que o Isber e Hernandes nos oferecem aí na academia. Nós temos aí, Tiago 1, também, quando ele ousa falar sobre religião falsa e verdadeira, 3 partes. E até começamos já 8 dias. Primeiro, uma religião verdadeira, ela é percebida nesta verdade. A verdade de que é uma vida centrada na palavra de Deus. A religião verdadeira, ela é centrada na palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua única regra de fé, de confissão, de prática. Essa é a religião verdadeira. O problema da religião falsa é que ela é centrada nas muitas vozes e que não passam pelo crivo da voz de Deus registrada na palavra. E como é que nós encontramos aí essa religião verdadeira centrada na palavra? Volte um pouquinho para o versículo 18 aí de Tiago. No versículo 18 faz parte ainda da logística do pecado, não é? Já trabalhamos aqui a logística do pecado, a sabedoria no lidar com a tentação. E ao falar sobre a tentação, Tiago nos oferece a logística do pecado. Como é que o pecado acontece? E ele encerra essa parte nos dando uma informação maravilhosa. É possível lutar contra o pecado porque, versículo 18, todos juntos. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como o que? Primícia das suas? Então a religião verdadeira é centrada na palavra. E como subponto você tem aí: quem confessa ela e vive nela é porque nasceu da palavra de Deus. Está aí, ó, gerados pela palavra. Gente, por favor, não force quem não nasceu do alto viver como se nascido tivesse. Não adianta, você só vai se envelhecer mais rápido. Não tente, até porque o cristianismo não é por coerção, é vida, aí sim entra a vida. Não é por força, nem por violência, sim pelo Espírito de Deus. Não tente forçar alguém que não nasceu do alto, que não nasceu de Deus, que não nasceu da palavra, viver como se tivesse nascido. E temos pessoas por aí, até dentro das igrejas. Então, a religião verdadeira é uma religião centrada na palavra de Deus. Subponto 1, significa que quem confessa e a vive, nasceu da palavra. Subponto 2, essa pessoa continua acolhendo a palavra. Agora sim, o 19 e depois o 20. Os versículos 19 depois o 20 aí.
Subponto 2, ela continua colhendo a palavra de Deus. Ela continua procurando saber o que é que Deus diz sobre isso, sobre aquele outro. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Aí a ênfase agora o 20. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. O 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade. E agora veja lá a ênfase, todos juntos. Acolham a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Então a religião verdadeira é centrada na palavra. Subponto 1, quem confessa essa religião verdadeira, que é o cristianismo, e pratica, é porque nasceu da palavra. Segundo, ela continua acolhendo a palavra. Ela continua acolhendo a palavra. Ela para ouvir Deus na palavra, na pregação. Ela está ansiosa para ouvir o que é que Deus disse sobre isso. São 25 anos de ministério, pela pura bondade de Deus e apesar de mim mesmo. Mas eu confesso, e aqui, por favor, quando a gente ousa descrever um pouquinho nós mesmos, eu tenho que fazer isso com 1 Coríntios 13 na minha mente, me protegendo como baliza. Porque lá Paulo diz que o amor não se ufana. O amor não se autopropaga, o amor não se autoelogia. Então eu sempre que ouso usar-me como referência para alguma coisa, eu preciso fazer isso me encolhendo. Mas são 25 anos achando-me ainda uma criança no meio acadêmico, me comportando como criança. É uma biblioteca com quase 7.000 livros agora, já ultrapassei os 5.000. Mas eu olho para ela e me sentindo uma criança. Agora daí eu me preocupo muito no pastorado, porque eu encontro pessoas por aí que nem para pensar sobre o assunto que trouxeram à tona, já vão logo descarregando tudo que acham que sabem. Aí eu paro assim e digo, puxa, botou o assunto, a pessoa já... E observem, quem ousa se autoafirmar é porque não domina o assunto. Quem domina o assunto não precisa se autoafirmar. Quem domina o assunto, muitas vezes, quando percebe que o assunto vai levar em nada, nem fala. Porque, na verdade, ele percebeu agora que a motivação é só mostrar quem sabe mais. Eu aprendi isso, meu irmão. E quando você aprende isso, é tão bom, Erasmo. Porque eu não gasto mais as minhas energias com gente boçal. Ainda que cristão se diga. Ainda que PhD. Eu não gasto mais minha energia com gente boçal, gente. Eu prefiro dar uma de bobo. Eu escrevi uma frase esses dias para mim, por favor, não tem nada a ver com vocês aqui, viu? Mas eu não postei porque eu também aprendi uma coisa. Cuidado com frases que podem caracterizar indireta. Então, olha, faz um bom tempo que eu não uso o Facebook para isso. Mas aí eu fiz e guardei. Então eu vou compartilhar com vocês agora. Eu sentei no meu gabinete e fiz a frasezinha assim: às vezes passo-me por otário para perceber os verdadeiros otários que querem me tratar como otário. Ponto. Mas isso é tão bom, sabia? Porque você percebe mesmo quem é otário na conversa. Mas eles caem mesmo assim, gente. Ó, eles deslizam, meu amigo. E você diz, Senhor, como é bom ter do alto a tua sabedoria. E eu vou repetir, muitas vezes passo-me como otário para perceber os verdadeiros otários que querem me tratar como otário. Uma vez percebidos, o mínimo que eu vou poder fazer é livrar dessa estado de condição de otário. Porque, gente, depois da queda tem gente que faz isso mesmo, quer tratar você como otário. Subestima você de uma maneira assim que você diz, meu Deus do céu, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando, Valber, que eu estou ouvindo isso, essa pessoa para comigo. Aqui não tem nenhum otário não, viu? Graças a Deus por isso. Você sair daqui. Até porque o dia que eu passar a achar vocês de otário, mais otário sou eu que achei. Mas cuidado. Faço-me às vezes de otário para perceber os verdadeiros otários
que querem me tratar como otário. Aqui não tem nenhum otário. E o dia que eu achar que tem, o verdadeiro otário sou eu. Porque só quem conhece profundamente o coração de vocês é Deus. Agora, é claro, já viu aquele meme agora? Quando eu passar no concurso da polícia, eu deixarei sinais, né, Carlos? Já viu esse meme? É ou não é? Quando eu passar na polícia militar, eu darei sinais. O cara está com o revólver dele aqui, estufando a camisa. Quando eu estiver fazendo academia, eu deixarei rastros. Meu amigo homem, menino. Eu vivi nessa área, não, guerreirão? Eu amo academia também, guerreiro. Mas eu lembro que algumas ruínas de Petrolina, a academia do Dadinho, já ninguém sabe nem quem é mais a academia hoje. Era a academia top da época. E terminava a academia, o músculo ele sofre um impulsionamento quando estamos malhando, não é? Meu amigo, o bíceps fica... As costas fazem assim, ó. Eita, legal. Quem é que ouviu falar quando lançaram a camisa Baby Look? Hoje ninguém faz chamar mais de Baby Look. Para homem também, viu? Menino, eu comprei logo umas 3, branca, vermelha, amarela e tal. E aí, meu amigo, quando era dia de costas... Aí, meu amigo, água, toalhinha nas costas e ia para casa. Eu digo, meu Deus do céu, como a vida é. Agora, por favor, não condene as pessoas não, que às vezes você vai ficando tão forte mesmo, que a musculatura ela vai esticando você mesmo, viu? Aqui não é para zombar de ninguém não. Ela vai esticando você. Ah, sim, mas já me pegou na fase mal acabado. É. Volte o texto aí, queridos. Volte o texto. Uma religião verdadeira centrada na palavra. Subponto 1, quem a confessa e pratica é porque nasceu da palavra. Subponto 2, ele acolhe não é a minha palavra. Este que vos fala aqui agora precisa dela também. Eu estarei sendo infiel se eu ousar trazer para vocês aqui a minha palavra. É a palavra de Deus, nós somos apenas porta-vozes dele. É por isso que eles entendam, o tempo que o pastor passa lá no seu escritório, olhando para os seus livros, sua escrivania, notebook aberto, tablet aberto, celular aberto, o software do Logos, um dicionário, agora com as IAs, agora, graças a Deus por isso, não nos assusta e jamais vão nos substituir. Isso também é pastoreio. É pastoreio, é pensando nas ovelhas, acolher a palavra. O 21, Jean. Terceiro ponto, ele nasceu da palavra, ele acolhe a palavra e ele... 22 agora, guerreiro. Pode pular isso aí. Todos juntos. Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O reverendo Hernandes, ele compartilha conosco, isso é compartilhamento de conhecimento, compartilhar conhecimento. No seu comentário bíblico, ele compartilha um livro de Cícero, orador romano, chamado O Velho. E lá, nesse livro, segundo Hernandes, o Cícero ele narra um episódio interessante que se aplica a nós hoje. É que estava lá a plateia, o auditório, o pessoal sentado para ouvir os oradores da noite. E chegou um velhinho, terceira idade, bem... E ninguém do auditório ousou se levantar para dar assento a ele. Percebendo que diante do auditório, para com a plateia, ele não teve espaço para tomar assento, ele continuou e foi em direção aos oradores, uma mesa reservada para isso. Ao chegar lá, os oradores, de fato, entenderam a honradez daquele velhinho. E alguém lá se levantou e fez ele tomar assento com eles. A plateia fez o que em seguida? Fez o que a plateia? Eu já dei sinal. Agora veja que aplauso mais hipócrita dos infernos. E veja se às vezes não acontece isso. Por que alguém da plateia não fez antes isso? Mas é muito mais fácil aplaudir a boa ação do outro para acalmar minha consciência de ação boa que me falta.
É muito mais fácil aplaudir a ação boa do outro para acalmar minha consciência em virtude do fato de que em mim ela não existe. Tornai-vos praticantes da palavra. Sou eu que tenho que praticar. Eis aí a religião verdadeira. Ela é centrada na palavra. Subponto 1, quem confessa e pratica é porque nasceu da palavra. Subponto 2, acolhe a palavra. Subponto 3, pratica a palavra. Então, se Deus manda eu tratar bem Rosa, eu tenho que tratar bem Rosa, tratar bem Natália, tratar Teresa Alencar. Mas o mesmo tratamento dirigido a Teresa Alencar, ele tem que ser para o Carlinhos, ele tem que ser para a Leia, ele tem que ser para quem anda, graças a Deus por isso, de uma SW4 da Toyota, e eu sou apaixonado por carro, não tenho, mas se tivesse dinheiro eu compraria, porque é bênção. Mas o mesmo tratamento deve ser para quem anda num Fusquinha motor 1.6, que faz mais barulho do que tiro de fuzil. É o mesmo tratamento. Tornai-vos praticantes da palavra. Eu já falei para vocês aqui que na Grande Recife eu me confrontava. Porque às vezes eu olhava, chegava uma ligação e a ligação era da ovelha mais na perspectiva sociológica, do extrato social que existe simples. E às vezes eu tinha razões para não atender, porque eu estava em outras tarefas. Mas quando eu disse, não vou atender não, depois eu ligo para ela, aí a consciência governada pela palavra dizia, opa, de fato, você tem razão para não atender. Agora uma pergunta, olha, aí o solilóquio. O que é solilóquio? É quando você fala a sua própria alma. Olha o solilóquio agora. Aí veio a conversa da minha alma com a minha alma. A minha alma com o meu céu, com o meu eu. Sim, mas se fosse Augusto Nicodemos, se aparecesse ali agora a ligação de Augusto Nicodemos, eu duvido, seu Luiz, se você não atenderia. Aí quando essa pergunta, o solilóquio acontecia, sabe o que eu fazia? 2 passos para trás e fazia no telefone, fala, ovelha de Cristo Jesus. Queridos, tem que ser assim, porque, queridos, nós carregamos o mal ainda dentro de nós, e todos nós estamos sujeitos a praticar a acepção de pessoas de forma tão sutil, que nunca você vai dizer que pratica. E esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, tem procurado fazer isso e que faça isso. É só um exemplo do telefone. E quando chegar visitante na igreja, se chegar um com a SW4, amém, receba com carinho. Mas quando chegar um também com um Fusquinha 1.6 dos anos 70, receba com o mesmo carinho. Se você ousa convidar alguém que tem um SW4 para um cafezinho na sua casa, porque quer conhecê-lo, faça. Mas também convide quem não tem a SW4, convide quem tem o Fusquinha da mesma forma, para a glória de Jesus Cristo. E vamos ver isso com muito mais profundidade em Tiago capítulo 2. Estou falando aqui das minhas andanças como pastor. Luz e vida. Era o meu point. E uma ovelha dizia para mim assim: menino, o teu point é numa livraria, vai descansar, vai tomar banho suape, vai tomar banho em Seara dos Corais, vai tomar banho lá em Nazaré, em Paiva, Itapuama, praias bacanas, pertinho de Porto de Galinha, vai para lá, menino, estou segunda-feira. Mas faz parte da infância ainda, não é? Não estava mais na infância, não, eu estava já, eu diria assim, na fase de mocidade ministerial. Saí da infância, estava na fase da mocidade ministerial. Hoje eu não faria mais isso, como não faço mais. Antigamente eu não podia ver uma conferência. Inscrição. E vale a pena ir para a conferência. Mas hoje eu já sou mais seletivo. Entende? Porque agora não é mais a mocidade ministerial. Agora é a meia-idade ministerial. Tem um livro muito bom, viu? Os conflitos da minha idade. Saibam que os homens, muito especialmente, passam conflitos nessa área. É uma temática aí para o nosso Ministério de Família, hein? Passam, às vezes não tem coragem de falar.
Deixa eu abrir aqui um parênteses, só para deixar aqui um deixa aqui. Sabe quando um conflito também começa a dar sinal? É quando você percebe que adolescente não quer mais estar perto de você, conversar com você. É quando você olha no espelho assim e percebe, ei, quer ver um conflito? Você encontra um colega da mesma idade, mas você não a encontrava há 30 anos. Aí você o encontra e olha para o rosto dele, todo enrugado, todo quebrado, e você diz, meu Deus, eu estou assim também, mas a gente não ousa se enxergar. Essa é a grande verdade. Fecha parênteses. A religião verdadeira é centrada em que, gente? Na palavra. Quem a confessa e pratica é porque nasceu da palavra. Subponto 1. Subponto 2, acolhe a palavra. E subponto 3, pratica a palavra. Preste bem atenção. Deus vai cobrar o conhecimento que Ele te deu. Deus vai cobrar o carro que Ele tem dado a você. Deus vai cobrar a casa que Ele te deu. Deus vai cobrar o dinheiro que está na poupança. Deus vai cobrar. Simples razão. Porque nada é teu, tudo é dele. Lembro que uma ovelha chegou para mim no Recife e disse assim, pastor, o senhor pode nos levar em tal trabalho, porque o carro do tal está com problema e tal. Agora só tem um probleminha. Qual é? Choveu, pastor. E Grande Recife, quem conhece, você sabe como é que é, né? Litoral Sul também choveu. Aí ela disse assim com aquela preocupação, pastor, agora o teu carro está tão limpinho. Eu falei, como é que é? Repita de novo para mim aí. Mas o teu carro está tão limpinho. Eu digo, como é que é? Com quem eu devo estar mais preocupado? Comigo, com você ou com o carro? Que ele se encha de lama, porque eu não estou saindo daqui para vagabundar. Eu não vou ser irresponsável, não. Eu estou indo levar minhas irmãs para fazer a obra do Senhor. Que ele mele, que ele fique melado, que ele fique fedendo. Depois a gente lava. Nada que eu tenho é meu, tudo é dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Segundo, uma religião verdadeira. Ela é percebida no segundo ponto agora. Já tratamos há 8 dias o início. Ela é uma religião centrada, preste bem atenção, relacionamentos centrados na palavra. Relacionamentos centrados na palavra, dirigidos pela palavra. Aí a gente volta para o 19 e o 20 de Tiago. É na ordem... Não está na ordem. Eu pensei em fazer na ordem, mas eu preferi seguir os comentaristas. Não está na ordem. 19 e 20. Uma religião verdadeira, ela se manifesta assim. O seu relacionamento é centrado na palavra. Vamos lá. Todo homem esteja pronto para... Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para... Já falamos aqui domingo. Ouvir o outro é amar. Amar é parar para ouvir. Não apenas oferecer os tímpanos. É de fato dar atenção, é olhar nos olhos, é você saber que a pessoa está te ouvindo, é você saber o que ela está dizendo, é você conseguir perceber as dores da sua alma, porque muitas vezes nós não estamos ouvindo, estamos apenas emprestando os nossos tímpanos. E se você sair dali e 10 minutos depois a pessoa te perguntar, pastor, o senhor lembra o que o senhor falou? Eu vou dizer mais ou menos assim, o quê? Prova que eu não ouvi. Eu apenas emprestei os meus. Mas eu tratei disso aqui. Segundo, tem que ser pronto para quê? Tardio para quê? Ó céus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó língua, ó boca. Eu vou chegar em Tiago 3. Nós vamos chegar. Tardio para falar. E aí eu penso aqui no 6º mandamento. Você sabia que você quebra o 6º mandamento dependendo do que você fala sobre o outro ou para o outro? Queridos, olha, eu falei recentemente com os 10 mandamentos são muito mais profundos do que nós imaginamos. Nós só conhecemos a letra da lei seca. Deixamos de perceber o decálogo dos mandamentos dentro da teologia bíblica, dentro da vontade maior de Deus. Quando eu falo algo para alguém de forma não aprovada por Deus, eu estou matando-a.
Daí, como pastor, precisa tomar o máximo de cuidado entre ser firme em alguns momentos com uma ovelha e ser bruto. Porque é uma linha muito tênue entre ser firme e ser áspero, ser firme e ser bruto. Eu posso vacilar nessa área? Posso não, já vacilei. Mas você também. Mas também o que você fala sobre o outro também, você está quebrando, dependendo do que você falou sobre o outro, você está matando ele. Você está assassinando ele diante de Deus, ainda mais diante de Deus. Mas aí você sai do 6º mandamento. Olha só, gente, eu estou falando de Tiago, né? Aí você faz uma ligação com o decálogo. Vai para o 9º mandamento. Qual é o 9º mandamento? Não dirás. O que é um falso testemunho na categoria bíblica é tudo que você diz sobre o outro que não corresponde à realidade. Então eu chego para... Eu estou escolhendo aqui para... Não é? Não, eu vou escolher o Carlos Guerreiro, porque ele tem estado mais em Recife do que aqui, você sabe por quê, né? Temos orado com frequência por você, Guerreiro. Aí eu chego para o Carlos e digo assim: Carlos, o Luiz é um cabra sem confiança, viu? Então fique esperto com ele. Agora sim, Carlos, eu nunca vi ele fazendo nada errado. Eu só acho que ele não é um cara de confiança. Mas no fundo eu estou com uma dorzinha no cotovelo por alguma coisa. Olha, gente, nada disso é do nada. Ninguém tem coragem de dizer. É uma dor de cotovelo, eu já estou olhando para ele como uma ameaça. Então, o que é que eu começo a fazer? Eu começo a assassinar a sua reputação. E às vezes de forma tão... Carlos, tu sabes, guerreiro, não me entenda mal. É porque eu gosto tanto de você e eu quero te proteger, viu? Ô proteção dos infernos, né, guerreiro? Sabe por quê? A próxima vítima vai ver você. Você que emprestou o teu ouvido para ouvir essa desgraça da quebra do mandamento, eu vou transformar você na próxima vítima. A próxima vez que eu vou chegar para o... Eu vou escolher aqui. Vou chegar para o Ricardo. Ricardo... Meu irmão, a gente tem coisas que a gente tem que falar com cuidado, né, Ricardo? Primeiro eu tenho que mostrar a capa de piedade. É assim, cuidado com Carlos Alencar. Não merece confiança. Qual foi agora a vítima? Carlos. Eita, tu foste profundo agora, guerreiro. Eu vou citar. Quer o microfone para você mesmo falar? Olha o que Carlos disse agora, gente. Se deixou levar pela roda dos... Onde é que está isso? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Não se detém no caminho dos... Nem se assenta na roda dos... Antes o seu prazer está na lei do... E na sua lei medita de dia e... Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de... Que no devido tempo dá o seu... Cuida folhagem não... E tudo quanto ele faz... Não é assim com o justo, ele é como uma palha que o vento... E aí ele prossegue. Leia em casa os 2 últimos versículos. Carlos, é isso, meu irmãozão. Só faz isso porque está ouvindo conselhos de ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os conselhos dos ímpios não coadunam com os conselhos de Deus. Está se detendo no caminho, está começando a fazer. Ele não só ouviu agora não, existe uma progressividade aí. Ele agora começou a fazer. Se deter no caminho dos pecadores é ter práticas semelhantes. Mas agora o ápice, ele agora foi lá ao fundo do poço. Ele agora se assenta, ele toma parte, ele puxa a cadeira. Valeu, guerreiro. Não dirás falso testemunho com o teu próximo. Aí Tiago diz, pronto para ouvir, tardio para falar. E por último, tardio para se irar. Você sabe que existe a ira santa, né? É bíblico. Efésios 4, 26, irai-vos. Você sabe que na Bíblia ali é o imperativo? Irai-vos. Toda ira oriunda da fome por justiça tem o selo de Deus. Mas não esqueçam que nós carregamos dentro de nós ainda o pecado. Então a nossa tendência, se a gente não vigiar, não é praticar a ira santa, é praticar a ira pecaminosa. E olha o seguinte agora, mas não pequeis. Irai-vos, mas não... A gente pega um texto desse e interpreta assim, tá vendo? Deus está proibindo se irar. Não, Deus está dizendo irai-vos.
Mas não pequeis. Paulo está diferenciando a ira santa do pecado. Agora, a minha ira pode ser pecaminosa. De acordo com a motivação que me leva a me irar, como eu a manifesto. Então, cuidado. Que Deus não deixe o brasileiro deixar de ter essa ira. O dia que a nação deixar de se irar com o que é errado, estamos totalmente acabados. O dia que uma igreja deixar de se irar com aquilo que é errado, na perspectiva de Deus, acabou. Então, uma religião verdadeira, segundo ponto, é uma religião onde o relacionamento é centrado na palavra. Porque no versículo 20, olha o que é que diz aí. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. E o 21, olha só, o que é que a palavra manda fazer? Portanto, gente, portanto é uma conjunção, correto? Uma conjunção. Então, o que é que o Tiago está dizendo aí? Que o que ele vai dizer agora tem a ver com o que ele acabou de dizer. É uma conjunção de ligação. Ele está dizendo, ó, portanto, vocês entenderam o que eu disse? Entenderam? Então, faça o seguinte, ó, se vocês querem, está pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, então, em virtude disso, façam isso, o quê? Todos juntos. Deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ela é poderosa para fazer vocês estarem prontos para ouvir. Ela é poderosa para fazer com que vocês sejam tardios para falar. Ela é poderosa para fazer vocês a serem tardios em se irar. Ela é poderosa. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta, ela é eficaz, ela é eficiente para nos dissecar, para tirar nossa pele. Ela separa juntas e medulas, ela desnuda o homem diante de Deus. E sabe o que nos chama a atenção, Neuma? Que chamamos também de Neumia? É que no versículo 13, depois do versículo 12 de Hebreus 4, o autor disse: todas as coisas, Elaine, Gi, estão nuas e patentes, Carlos, diante do Senhor. Ninguém consegue colocar máscara para se esconder de Deus. Ninguém. Gente, não é brincadeira não. Quando está se aproximando a hora da prédica, da homilia, da pregação, eu já me levanto de coração, eu já me levanto dizendo: farei uso deste púlpito mais uma vez somente pela tua graça, baseado na justiça sacrossanta do teu Filho Jesus Cristo, experimentando tudo isso pela fé, no poder e pelo poder do teu Espírito Santo, e para a glória do teu nome. Sabe por quê? Faço sempre isso com frequência. Só mudo o vocábulo, os verbetes às vezes para mim mesmo. Sabe por quê? Porque quando Deus me coloca com frequência diante do espelho dele, que é a palavra, Deus nos coloca diante do espelho dele, que é a palavra. Tiago vai comparar, não é? Aquele que ouve e não pratica é o quê? É um homem que se olhou no espelho, se retirou, agora esqueceu como era, não é? E quem é o nosso espelho que Deus nos oferece? Qual é o espelho perfeito que Deus nos oferece todo dia para você se ver, se enxergar, para você se autoconfrontar? A palavra. Então, queridos, é impossível você se olhar nesse espelho aqui e você não baixar a cabeça e a semelhança daquele publicano bater no peito e dizer: ser propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Calma, eu não estou dizendo que eu estou vivendo uma vida desregrada, especialmente nas exterioridades da vida. Mas quando a Bíblia fala, quando esse espelho é botado na minha frente, que é a palavra, ele não mostra apenas as minhas exterioridades, as quais podem ser facilmente maquiadas. Ele mostra as minhas interioridades, aquelas batalhas interiores do meu ser, aqueles pensamentos que não convêm, aqueles desejos que não convêm. Aí Deus diz: olha, aí você... E aqui ninguém levantaria a mão. Aliás, eu vou mais além. Se Deus, na sua soberania, e Ele não faz isso porque Ele não está aqui para humilhar, Ele está aqui para resgatar.
Se ele dissesse agora, momento inédito para vocês, por um segundo vai aparecer o pensamento de cada um desse mês que passou. Vai aparecer 10 coisas que vocês pensaram durante o mês de janeiro. E eu vou fazer mais, Deus disse. Eu vou escolher as piores coisas que vocês pensaram no mês de janeiro. Fecha as portas, ninguém sai. Primeiro, Luiz Onilson, o pastor da igreja. Número 1, no mês de janeiro, a pior coisa que você pensou foi isso. A segunda coisa foi isso. A terceira coisa foi isso. Como eu reagiria? Meu Deus do céu. E, gente, eu vou ao banheiro, viu? Só um minutinho. Jairene. A porta está fechada. Eita lá. Gente, está doendo, vai dar infecção urinária. Diz de novo, mas não dá não, pastor, está fechada a porta. Cara, me ajuda, guerreiro, o que eu posso fazer? Seria assim, meus irmãos, seria assim. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, louvado seja o Senhor. E essa verdade não nos faz mal, ela nos faz bem, pois ela nos traz a consciência de que precisamos dele, e é nele, é com ele, e para a glória dele que melhoramos, que lutamos contra a carne, o mundo e o diabo.